Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Eu sou Leonardo Cardoso. e no vídeo de hoje vamos apresentar uma análise de um trecho da estrada que se localiza aqui dentro do UNASP. Ela tem um comprimento de 286,7 metros, onde identificamos uma série de problemas relacionados ao desgaste do pavimento. Nós vamos mostrar a imagem do local, explicar o porquê essa patologia aconteceu e apresentar fundamentação teórica, o que justifica o problema, comentar quais medidas teriam evitado essa deteriorização e, por fim, apresentar a solução proposta com base nas normas e cálculos realizados. Esse trecho aqui apresenta uma patologia de desagregação do revestimento asfáltico, onde o asfalto praticamente desapareceu e deixou a base exposta. O principal motivo dessa patologia foi a infiltração de água, porque essa estrada não tem drenagem adequada, não tem meio-fio, nem tem sarjeta nem valetas laterais. Sem drenagem, toda a água da chuva fica ali entre as bordas e o próprio revestimento. Vai se acumulando dentro da estrutura do pavimento, enfraquece a base e a subbase. Com a base enfraquecida, o tráfego, principalmente de ônibus e caminhões pesados que passam por ali, provoca uma deformação, empurramento e quebra das camadas asfálticas. Ao longo do tempo, o revestimento começa a soltar em pedaços, formando buraco e deixando o terreno completamente exposto. Outro fator que contribui é a falta de manutenção. O asfalto envelhece, trincas e precisa ser selado periodicamente. Como não houve reparos preventivos, a água entrou cada vez mais e acelerou a degradação. Então, em pavimentos asfálticos, como esse daí mostrado na imagem, a carga de veículos é distribuída pelas camadas inferiores, tipo revestimento, base, subbase, por aí vai. Para isso funcionar bem, essas camadas precisam estar integradas, drenadas e com uma boa capacidade de suporte. Quando entra água dentro da estrutura do pavimento, acontece o principal problema, que seria a redução do módulo de rigidez da base e o subleito, deixando o solo mais fraco. E isso faz com que as tensões aplicadas pelos veículos que passam não sejam distribuídas corretamente. Com essa base enfraquecida, o revestimento asfáltico começa a sofrer fadiga, o que é o processo de quebra repetida por solicitação de tráfego. Essa fadiga aparece primeiro como microfissuras, depois trincas maiores, e por isso ocorre a desagregação, o que é exatamente o que vemos nas imagens. Além disso, segundo a teoria dos pavimentos, quando há um tráfego muito pesado, como caminhões e ônibus, como nesse caso, a repetição de eixos acelera o processo de fadiga e deformação permanente. Sem esforço estrutural e sem drenagem, o pavimento não tem resistência suficiente para esse tipo de carga. Outro ponto técnico importante é a erosão lateral. Sem meio-fio, a sarjeta e as bordas ficam desprotegidas. E o tráfego que passa fora da pista empurra o material e destrói, as extremidades da camada asfáltica. Isso abre caminho para ainda mais infiltração da água. Esse problema poderia ter sido evitado com algumas medidas básicas de projeto e manutenção. A primeira e mais importante é a drenagem. Se a estrada tivesse meio-fio, sarjeta ou valetas laterais, a água da chuva seria conduzida para fora da pista, não ficando ali acumulada no meio da estrada, evitando infiltrações dentro da estrutura do pavimento, e a falta de drenagem é o principal fator que leva à perca da base e à desagregação do asfalto. Outra medida essencial seria a manutenção preventiva do revestimento. Quando começam a aparecer trincas ou pequenas falhas, elas devem ser seladas, receber micro-revestimento, e isso impede que a água entre ainda mais ali na superfície, causando fadiga interna e destrói o pavimento com o tempo. Também deveria ter sido feito um dimensionamento adequado para o tráfego pesado, que não foi projetado para aquele tipo de tráfego. Caminhões e ônibus exigem um pavimento com espessura base robusta, e o pavimento foi originalmente executado para o tráfego leve. Não vai resistir a uma passagem contínua de tráfego pesado. Além disso, as bordas protegidas com meio-fio e acostamento compactado teriam evitado que os veículos passassem fora da pista e quebrassem as extremidades do asfalto. Então, para recuperar esse trecho de forma correta, a solução proposta precisa resolver tanto o problema estrutural quanto o de drenagem e toda a degradação. A primeira etapa seria a retirada da camada do revestimento que está deteriorada de toda a pista. Aproveitar para corrigir o perfil e criar uma inclinação também
de acordo com a norma de 2% de escoamento da água. Depois disso, é aplicado um primer. Ele serve para selar a base e criar uma aderência entre a base e o novo asfalto. Ele evita a infiltração, fixa partículas soltas e garante que o CBUQ fique bem colado. É uma etapa essencial para a durabilidade do pavimento. E a taxa adotada para esse trecho é de aproximadamente 1 litro por metro quadrado. Em seguida é executado um novo revestimento, que será um CBUQ de 5 centímetros em toda a extensão. O número de solicitações equivalente calculado, que foi calculado aqui, para a direção do projeto, é de 9,13 vezes 10 a quarta, o que, segundo a tabela de referência adotada, enquadra-se na faixa de menor que 10 a sexta, cuja solução típica é de tratamentos superficiais. Contudo, a inspeção visual do trecho revelou perda generalizada da capa asfáltica, exposição da base, a presença de cascalho solto e também a ausência de meio-fio, drenagem e tráfego frequente de caminhões e ônibus. Nessas condições, a recuperação por tratamento superficial é provável apresentar desempenho insatisfatório, de vida útil curta. Assim, por critério técnico conservador, adotamos o revestimento de 5 centímetros, reforço de base com CBUQ de 5 centímetros, visando restaurar a geometria, impermeabilizar a seção e garantir durabilidade. Então, essa espessura foi escolhida porque ela envolve a resistência ao pavimento e suporta o tráfego pesado desses caminhões e ônibus, garantindo uma vida útil adequada. Além dessa parte estrutural, também é necessário corrigir a drenagem, porque se a água continuar infiltrando, qualquer solução vai falhar de novo. Por isso, será construída uma sarjeta lateral, ou valeta, ao longo de todo o trecho, e onde for possível, também um meio-fio, para conduzir a água para fora da pista e proteger as bordas do pavimento. Com essa intervenção, o pavimento volta ao seu desempenho adequado e evita que a patologia reapareça. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.